e Lula. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado. Segundo o entendimento do ex-ministro, as doações a Lula faziam parte de um pacotão. Não havia qualquer distinção. Entretanto, 4 milhões de reais foram doados para cobrir rombos do Instituto Lula. Isso no final de 2013. Ele me disse, num determinado momento, que ele ia separar créditos ao presidente Lula mais para usos no Instituto, coisas assim mais pessoais ao Lula. Porque a tal da reserva que eles falavam, ou da conta corrente, que seja, era para o Lula, para o PT, não tinha uma separação. Isso é para o Lula, isso não é para o Lula, entende? Então eu não entendi muito quando eu vi essa parte dessa destinação específica. Ainda sobre a compra da sede para o Instituto Lula, objeto do processo, Palocci declarou que houve algumas discussões, o medo serem descobertos. Eu fui lá achando que ia ter uma discussão, uma briga com a dona Marisa, mas na verdade tive uma briga com o Dr. Bunlai e o Dr. Roberto Teixeira, que achavam que a compra tinha sido absolutamente normal, e acho aqui, doutor, que do ponto de vista deles, que são homens de negócio, era normal. Então, não estou aqui criticando as pessoas, não. Do ponto de vista de negociadores, de pessoas de negócio, comprar, alguém pagar, alguém pôr outro para pagar, tá, isso no mercado ocorre. Mas no conjunto era um ilícito grave aquilo. No conjunto, considerando a pessoa do presidente Lula, o governo, o Odebrecht, o Instituto Lula, aquilo era uma fratura exposta, era um convite à investigação. Né? Durante o depoimento, Antônio Palocci descreve que os fatos narrados pela denúncia, apesar de verdadeiros, dizem respeito a apenas um